Filipenses 2, verso 5. Diz assim: tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Ele, subsistindo em forma de Deus, não é assim? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo fez o quê? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Aí ele começa a dizer que sentimento é esse. O sentimento de Cristo aqui, ele é descrito com algumas palavras. Só que eu vou resumir para que você entenda bem. O sentimento de Cristo é o sentimento de humildade. E é o sentimento de compromisso, de comprometimento. E ele é representado pela palavra lá que diz assim: ele assumiu a forma de quê? Assumiu a forma de servo, não é isso? A irmã está atenta aí. Ele assumiu a forma de servo. O que é um servo? O que é um servo? É uma pessoa que serve, não é? É uma pessoa que serve. Algumas pessoas dizem assim: fulano é servidor, né? Servidor. O que é uma pessoa servidora? Já tem algumas pessoas que você pede as coisas a elas, você já diz: não vai nem pedir, que fulano não dá nada a ninguém. É a mesma coisa, irmãos, se reflete no trabalho de Deus, entendeu? O trabalho de Deus. Essa foi, eu acredito que foi uma das primeiras lições que eu aprendi quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu comecei a frequentar a igreja. É a lição que diz o seguinte: que você deve servir. Quem é que é chamado a servir na igreja? Quem é que é chamado a servir? Quem é? Todos são chamados a servir. E que serviço é que você deve fazer na igreja? É o serviço para o qual você é chamado. Observe, o serviço para o qual você é chamado não é o serviço que alguém lhe chama, entendeu? É o serviço que Deus lhe chama. Preste atenção, entendeu? Não é porque alguém está dizendo para você: você deve fazer isso aqui, Aldo, e você deve fazer. É um chamado que Deus lhe dá, entendeu? E quando você aceita aquele chamado, então você começa a servir, que era exatamente o que Jesus fazia. E aqui nessa passagem que a gente leu diz assim, que nós devemos ter o quê? O mesmo sentimento. O mesmo sentimento que há também em Cristo Jesus. Que é o sentimento, que é o desejo, que é a disposição para servir. Eu quero fazer uma pergunta aqui, irmãos, a vocês, uma pergunta sincera. Todos vocês gostam de servir? Todos vocês gostam de servir? A maioria das pessoas prefere ser servida. O que é que reflete uma característica de pessoas que gostam de ser servidas? É aquela pessoa que diz assim: hoje eu não gostei do culto. Hoje eu não gostei da pregação. Isso reflete o quê? Pessoas que querem ser servidas. Por quê? Porque o culto é feito para quem?
para Deus. Se você foi para a igreja, assistir o culto, você pode dizer se gosta ou se não gosta. Se não está sendo feito para você, está sendo feito para Deus. E quem é que está fazendo o culto para Deus? A pessoa que está ali sentada está fazendo um culto para Deus também. Entendeu? A pessoa que está sentada assistindo, participando, está fazendo um culto para Deus. Mas ela pensa, ela imagina que o culto está sendo para ela. Ou seja, esse é o pensamento aqui que eu estou levando à reflexão. Tenham em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que é o sentimento de servir. Entendeu? De dar o melhor. Eu sempre refleti sobre isso e eu fiquei pensando, puxa vida, eu devo servir. E quando eu me propus a servir, a pessoa na igreja chegava, me chamava para fazer uma coisa e ia lá fazia, né? E eu comecei a perceber que não são todas as pessoas na igreja que têm essa disposição, né? De ir lá e servir. O irmão chegou para mim e disse, aí você pode pregar tal dia? Aí eu disse, eu não sei pregar não, mas eu vou. Você está dizendo, é só uma vez, né? Eu imaginava, né? É só uma vez eu vou, né? Mas aí ele me chamou, né? Aí a outra vez, a pessoa que ele chamou não queria o quê? Não queria servir, não queria ter o trabalho, entendeu? Porque servir, irmãos, dá trabalho, entendeu? Você chegar assim e dizer assim, ó, vamos lá no hospital agora visitar o pessoal lá. Aí você diz, rapaz, é uma quintura tão grande, né? Um sol desse aí. Eu acredito que grande parte dos irmãos dizer, olha, você vai, vamos, né? Vamos, entendeu? Mas mesmo você se dispondo aí, existe uma força dentro de você que diz para você não ir. Existe ou não? Aquela força que a força que chama-se conforto, né? Que você não quer sair do conforto, você não quer uma coisa que para eu pregar na igreja eu vou ter que estudar mais a Bíblia. Eu tenho uma preguiça de estudar a Bíblia, eu não entendo nada da Bíblia. Então se eu for estudar vai dar trabalho demais. Então, irmão, eu não sei não, passa para fulano aí. E aí, irmãos, está aí a diferença entre você servir e você ser servido, entendeu? As pessoas que se dispõem a servir, elas são capacitadas por Deus, entendeu? Elas são capacitadas por Deus para servir. Eu ficava impressionado aqui quando eu me batizei e vim fazer parte dessa igreja aqui, porque a irmã Leocádia, ela pregava, ela cantava, ela era tesoureira, ela era faxineira da igreja, ela era diretora missionária que saía visitando todo mundo, né? E dando estudo a todo mundo. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não aguento fazer isso não. Como ela era, eu não aguento não. Mas você percebia, irmãos, e percebe, né? Que as pessoas que fazem isso, elas não fazem isso por elas mesmas. É Deus que dá a força, entendeu? Porque elas se dispõem a servir, entendeu? Quando elas se dispõem a servir, Deus dá a força. Mas aí a irmã já era até um pouco exagerada, porque até mesmo quando alguém queria ajudar ela não queria fazer só, né? Quando alguém botava alguém para ajudar, ela já não queria. Já era outro extremo, né? Só que o trabalho da igreja, irmãos, ele é extremamente facilitado quando todas as pessoas se dispõem a servir. E você não precisa fazer tudo, entendeu? Você só precisa fazer uma coisa e naquela coisa você precisa dar o quê? Dar o seu melhor. Antigamente não tinha internet, as pessoas não tinham tanta evolução na internet, as televisões assim, né? Aí era mais trabalho ainda para fazer na igreja. E eu me lembro que quando eu me batizei, aí chegava uma pessoa com um informativo, dizia, hoje você vai passar o informativo. Passa o informativo aí. Aí todo sábado tinha que arrumar uma pessoa para passar o informativo, né? Que é essa história aqui que passa aqui, né? Alguém tinha que ler. Aí a pessoa dizia assim, ó, você não vai ler. Você vai estudar em casa e você vai contar a história que você leu. Aí de repente a pessoa
tinha preguiça, né? Não lia, disse, rapaz, eu nem estudei, né? Nem estudei, eu vou pegar, me dê isso aí logo. Aí pegava lá na frente, aí ia ler. Me dê aí, de todo jeito mesmo aqui, me dê para cá e tá bom. Né? E em cada departamento da igreja existem as funções, entendeu? Das pessoas. E eu sempre observei isso, né? Que, pelo menos aqui, eu não sei em outros lugares, mas aqui, que as pessoas não querem compromisso algum com o serviço que é dado a elas, entendeu? Se a igreja escolhe você para uma coisa, chama você para uma coisa, a palavra de Deus diz o quê? Tenha o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que é o sentimento de servir, disposição para servir. A gente muitas vezes só quer ser servido. Eu fico pensando, se eu fosse para outra igreja, seria mais fácil para mim, porque eu lá ia ser só servido, né? Só ia para a igreja, entendeu? Só ia para a igreja, me sentar, pronto, e depois terminar o culto e ir para casa. E aqui na igreja aqui, onde a gente faz parte aqui, né? Eu tenho que me dispor a me dedicar mais do que simplesmente sentar no culto e assistir, entendeu? Mas eu tenho uma coisa comigo, que é aquela coisa. Eu peço a Deus a força. Enquanto Ele me der força, eu faço. Entendeu? E eu estou pregando essa mensagem aqui exatamente com esse pensamento, com esse objetivo. Que a mesma coisa você também pode fazer. Entendeu? Pedir forças a Deus. Senhor, para o que o Senhor quer que eu sirva? Em que área o Senhor quer que eu sirva? Se você começar a dizer a si assim, Senhor Deus, eu não sei, eu não posso, eu não tenho como, eu estou doente, eu sou isso, aquilo, que força Deus vai lhe dar? Nenhuma. Deus, Ele não se importa com quem você é, Ele não se importa o estado que você se encontra. Deus, Ele só precisa de uma coisa, da sua disposição. Entendeu? Lembra daquela pergunta que Ele fez a Isaías? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías falou o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mesma coisa Ele falou com Maria, não foi? O anjo, né? O anjo Gabriel foi lá. Se você foi escolhida, Maria a princípio tremeu, mas depois disse, eis-me aqui, faça conforme a tua palavra. Eu quero dizer uma verdade para vocês, meus irmãos. Esse é o segredo da vida cristã vitoriosa. Você encontra pessoas fortes espiritualmente, essa força não vem delas. Essa força vem de Deus, porque essas pessoas se dispuseram a servir. Se você quiser ser forte espiritualmente, o que é que você deve fazer? Se dispor a servir a Deus. Enquanto você continuar fugindo do serviço de Deus, enquanto você continuar se eximindo das responsabilidades, do compromisso que Deus lhe dá, você nunca vai ter força nem vigor, porque assim é o ser humano, fraco. Entendeu? O ser humano é vulnerável, o ser humano é doente. E a única força que ele pode ter é a força que vem de Deus. E ele só pode ter a força de Deus quando ele se dispõe a servir a Deus. Tudo vem dele. Eu quero que você leia comigo agora Mateus. Mateus capítulo 20 e o verso 26. Mateus capítulo 20, verso 26. Diz assim, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso
Servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para quê? Para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, o resgate por muitos. Eu contei aqui, irmãos, aparece 1, 2, 3, 4 vezes a palavra servir, ou servido, ou 3 ou 4 vezes aí, né? Servo. Observe, diversas vezes aparece essa palavra. Eu pergunto aqui a vocês, todos vocês dizem assim, não, eu sei, eu sirvo, mas essa é uma coisa desagradável, servir. As pessoas gostam mais de ser servidas. As pessoas gostam mais de achar tudo pronto. E o serviço de Deus, o trabalho de Deus, requer de pessoas que se disponham a servir. Observe, aqui precisa de pessoas para servir. Entendeu? Quando alguém pega o microfone aqui para cantar, precisam também de pessoas dispostas a servir, cantando, louvar a Deus. A parte da limpeza, eu acredito que quem fez a limpeza ontem foi a irmã da guerra, já estava terminando? Foi? Na sexta-feira ela vem, né? Ela sempre vem com a irmã Gorete, né? Na sexta. Foi. Já tinha terminado. Aí vocês pegaram, ajudaram. Oi, isso aí também é o quê? Servir. Eu quero perguntar a vocês, isso é fácil? É fácil? Não, você está em casa e de repente eu vou ter que limpar a igreja. Mas se você se dispõe a servir a Deus, Deus lhe dá forças. Dá ou não? Deus lhe dá a capacidade para isso. Mas se você começar a dizer assim, eu não ganho nada, e eu já estou velho, eu estou cheio de dor, isso aqui, assim, como é que a sua situação muda? Não muda, entendeu? Não muda. Como eu falei para vocês, irmãos, ainda semana passada eu estava pensando, meu Deus, a igreja vai voltar, eu não estou com capacidade nenhuma. Eu estava completamente exausto, entendeu? Com tanto estresse, com tanta sobrecarga emocional. Eu não vou conseguir pregar, não. E de repente agora, essa semana, Deus, parece que Ele... Eu não fui nem tomar remédio nenhum, né? Foi Deus mesmo que disse assim, não, a igreja vai voltar e você vai pregar. Pronto. Aí Ele me deu novamente a força e a mensagem que veio na minha mente foi essa. O segredo para a sua vida, para a minha vida é o quê? Servir. Entendeu, Ivan? Você pode pensar assim, meu Deus, eu já estou tão doente, eu tenho que servir. A força não é sua. Entendeu? A capacidade não é sua, ela é de Deus. Deus só precisa da sua disposição. Às vezes você vai trabalhar mesmo, cheio de dor, né? E Deus lhe dá a força. Deus lhe dá novamente a força. Mesmo jeito é o trabalho da igreja. E no trabalho da igreja, assim como no trabalho normal, o seu trabalho normal, você precisa dar o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor. Eu estava vendo uma mensagem, eu coloquei até no canal esses dias, né? De um show lá, um show de uma banda de rock que ia ter lá. Não sei nem que banda era, não me lembro mais nem que banda era. Eu sei que tinha um grupo de fãs daquela banda lá, né? Que eles chegaram para o show na hora, foi isso? Não. Eles chegaram para o show na noite anterior e dormiram lá na porta do canto lá. Porque eles queriam ver aquele show. Ou seja, eles deram o quê? O seu melhor. Para quem? Para quem eles deram o seu melhor? Para coisas completamente inúteis, coisas fúteis, coisas completamente sem valor, coisas passageiras, vaidades. E para Deus, as pessoas é aquele cansaço, é aquela preguiça. Não chega na igreja na hora, irmãos. O culto começa 9 horas, os irmãos chegam 10 horas, 10 e meia. E ainda por cima ficam dando desculpas, né? Não, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Se você procurar desculpas, você vai encontrar. Vai ou não vai? Se você procurar desculpas, você vai encontrar
Mil desculpas. Mil desculpas você vai encontrar. Mas se você se dispuser a servir, irmãos, Deus vai lhe dar força. Deus vai lhe dar capacidade para servir a Ele. E é exatamente esse o chamado dele para nós nesse tempo. O mundo está em crise. Cada vez mais as coisas ficam piores. Daqui a pouco vão mandar fechar a igreja de novo, entendeu? Daqui a pouco vão mandar parar tudo de novo. É uma coisa que nem eu nem você quer, não é? Nós não queremos isso, são coisas ruins. Só que é assim a vida. É isso que a palavra de Deus nos adverte. As coisas, o mundo irá de mal a pior. E nesse tempo, Deus vai precisar exatamente de pessoas que se disponham a servir. Tem uma mensagem lá no livro de Apocalipse que a gente não vai ler, mas eu me lembrei dela agora, que fala lá do momento, não sei se você lembra, o momento em que João se ajoelhou aos pés de um anjo para adorar. Você já viu essa passagem na Bíblia? Que João, no Apocalipse, ele recebeu a visão do Apocalipse por meio desse anjo. Diz que lá no final do livro ele viu esse anjo, né? O anjo apareceu para ele. No mesmo momento em que o anjo apareceu para ele, João fez o quê? Se ajoelhou para adorar o anjo. Porque ele viu que o anjo era extremamente o quê? Extremamente poderoso, extremamente glorioso. Um anjo de luz. Era uma coisa que não tinha como você não cair. Um anjo de Deus é extremamente poderoso. Um anjo de Deus, ele é extremamente capaz. O anjo de Deus, irmãos, ele tem poder sobrenatural de voar, de atravessar paredes. Coisas que eu e você nunca sonhamos em ter. Quando é que você vai ter a capacidade de um anjo? Imagina aí. Se você estudar muito, você vai conseguir? Se você tomar um certo tipo de comprimido, de remédio, você consegue ter a capacidade de um anjo? Consegue ter a inteligência de um anjo? Não consegue ter, por mais que você se esforce. Você sabe o que foi que o anjo falou para João? Lembra? Foi o que ele falou para João? Ele disse assim, olha, João, não faça isso. Mas você sabe qual foi a outra palavra que ele disse? Não faça isso, porque eu sou conservo teu. Lembra dessa passagem? Eu sou o quê? Conservo teu. O que é um conservo? Deus me mandou para servir você. Imagina aí você ser servido por um anjo mais poderoso do que você. O que eu quero chamar a atenção para vocês, irmãos, é que todos os filhos de Deus, observe bem, Carlinhos, observe bem, Aldo. Todos os filhos de Deus, seja ser humano, seja anjos, eles são chamados a quê? Eles são chamados a servir. Entendeu? Os anjos, eles vivem exclusivamente para servir. Se nós pudéssemos enxergar, se nós pudéssemos ver o invisível, a gente veria os anjos de Deus correndo do canto para outro, entendeu? Fazendo uma coisa só, que é o quê? Servindo a Deus. E servindo a quem? A nós. Entendeu? Quando você ora e você pede a Deus, o anjo de Deus vai lá, comissionado para atender a sua oração. Isso é registrado na Bíblia. Uma vez Daniel fez uma oração. Quando Daniel terminou a oração, o anjo chegou e disse, eu cheguei agora, porque Deus me mandou exatamente na hora que você começou a orar. Está lá registrado em Daniel, essa história, né? Coisas que eu tenho, preguiça, muita. Preguiça, entendeu? Cansaço, vontade de ficar na rede o dia todo, é coisa que eu tenho. Entendeu? Vontade de ficar ali, ó, YouTube o dia todo, entendeu? Coisa que eu tenho. Mas isso aí não são coisas que Deus quer de mim. Deus quer de mim o serviço, a dedicação. Eu preciso servir a Ele. E Ele vai agindo em mim, e Ele vai tirando a preguiça de mim, Ele vai tirando o cansaço de mim, Ele vai me dando a energia.
Não estranhe, irmãos. Não estranhe o cansaço, a dor, a fadiga, porque ela é do ser humano. Faz parte da natureza humana. Mas eu digo a você que não precisa continuar assim na sua vida. Porque Deus pode tirar isso de você quando você se dispõe a servir. Deus lhe dá força que você nem imagina que tem, porque de fato você não tem. Abra os seus olhos, os seus ouvidos para essa mensagem. Tenha em você o mesmo sentimento que há também em Cristo Jesus. As pessoas que servem a Deus são pessoas que crescem. As pessoas que não querem servir a Deus são as pessoas que ficam a mesma coisa a vida toda. E quando não, piora. Quando não, piora. Eu vejo isso com meus próprios olhos na caminhada cristã. Quando você perceber que a igreja está em deficiência em alguma coisa, ao invés de você dizer assim, ó, isso aqui está errado, você faça o contrário, você diga, ó, isso aqui, ó, é uma parte que eu gostaria que melhorasse e eu vou fazer melhorar. Está entendendo? Quantas são as pessoas que fazem isso? A igreja tem 100 pessoas ali, né? 90 pessoas criticam e 10 resolvem. 90% das pessoas são para criticar, são para achar os defeitos, são para dizer o que está errado. E 10% ou menos ainda são aquelas pessoas que dizem, não, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Vamos ver como é que a gente pode agir. Não somente essa igreja, mas em todas as igrejas aí, o irmão lá da igrejinha lá do Nova Conquista, né? Ele disse, eu falei para os irmãos lá, disse, irmãos, hoje eu não vou poder ir para a igreja. Aí os irmãos disseram, já que você não vai, também não vai mais ninguém. Ele fecha logo a igreja, né? Mas pronto, teve que fechar a igreja, porque ele não pôde ir, entendeu? Teve um dia que ele não pôde ir. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, irmãos, é assim também, né? Quase em todo lugar é assim. As pessoas ficam o tempo todo esperando por alguém, entendeu? Esperando por um encarregado que vem, um enviado. E quando alguém chama você, você diz que não sabe, você diz que não pode, você diz que não tem isso, tem aquilo. Não quer servir. Não quer se dispor a servir a Deus. Não seja esse o caso aqui. O meu desejo é servir a Deus e peço a Ele que me dê força cada vez mais. Mas eu falo isso exatamente para que você também desperte. Qualquer um de vocês aqui. Qualquer pessoa de qualquer idade é capaz de servir a Deus. Porque eu estou falando para vocês, estou repetindo, que a capacidade não é sua, é dada por Deus. Deus só precisa da sua disposição. E Ele realiza tudo na sua vida. É Ele que opera. É Ele que transforma. É Ele que capacita. É Ele que dá a inteligência. É Ele que dá a disposição para que você busque a Ele. Para que você leia a Bíblia. Essa minha Bíblia aqui é uma Bíblia normal, né, que ela só tem o texto bíblico. Quando eu comecei a ler ela, eu tinha uma preguiça terrível de ler. E se eu vou ler só um versículo por dia, tá bom. Sabe por que eu tinha uma preguiça grande de ler a Bíblia? Porque eu lia a Bíblia e não entendia nada. Eu não sei se com vocês é assim. Eu lia a Bíblia e não entendia nada. Por que eu vou ler um negócio que eu não entendo nada? Então eu vou ler pouco. Observe, irmãos. Hoje em dia eu leio essa Bíblia. Eu já não gosto de ler ela. Por quê? Porque para mim ela tem poucas palavras. Eu quero umas Bíblias que tenham mais palavras. Aí eu compro aquelas Bíblias maiores. O que é isso, irmãos? É eu que sou o inteligente? O que é que vocês acham? É eu que sou inteligente, que eu gosto de fazer isso? O que é que eu sou? Eu sou exatamente aquilo que eu falei para vocês que eu era. Uma pessoa que não gostava de ler a Bíblia, que não gosta de ler a Bíblia. Mas o que foi que eu fiz? Eu pedi a Deus
Tira essa preguiça de mim. Tira essa fadiga, esse cansaço de mim. Tira essa burrice da minha cabeça. Entendeu? Tira essa burrice da minha cabeça para que eu entenda as tuas coisas. Aí Deus foi me dando vontade de ler mais a Bíblia. Quando foi que eu passei a entender o que a Bíblia diz? Que eu ainda estou entendendo, né? Não entendi tudo. As pessoas pensam que é assim, não, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia aqui, e ler esse versículo e eu vou entender de imediato. Irmãos, como foi que eu comecei a entender a Bíblia? Eu lia um capítulo para entender um versículo. Entendeu? Eu li um capítulo para entender um versículo. Aí eu entendi o seguinte, eu li um capítulo para entender um versículo, então para eu entender 10 versículos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler 10 capítulos. Eu li um capítulo para entender um versículo. Então, para eu entender 10 versículos, o que é que eu tenho que fazer? Ler 10 capítulos. Agora, só que as pessoas não acham fácil isso, não acham confortável isso. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse foi o meu segredo. E é o segredo para você também. Não espere nada fácil. Tudo que é fácil, irmãos, a maioria de tudo que é fácil, não presta. Preste atenção, viu? Tudo que é fácil, a maioria do que é coisa que é fácil, não presta. As coisas boas são difíceis. Se você leu a Bíblia e não entendeu, o problema está na Bíblia? O problema está que você leu pouco. Entendeu? Você precisa ler mais. Não, eu li a Bíblia todinha uma vez e não entendi nada. Leia a segunda vez. E você vai entender um pouquinho mais. Mas se você disser assim, é difícil demais, vai dar muito trabalho, quando é que você vai entender? Você acha que Deus vai mandar uma luz para a sua mente e de repente, do dia para a noite, você vai passar a entender tudo da Bíblia? Deus não faz isso assim não, irmãos. Porque Ele deu a capacidade a cada um de vocês, a cada um de nós. E Ele também dá força se você o quê? Pedir a Ele. Se você pedir a Ele. Eu peço a Ele que me dê sempre disposição para ler a sua Bíblia, a sua palavra. Mais do que disposição para assistir, para jogar videogame, para ver bobagem. Eu peço isso a Ele. Porque é isso que eu quero, porque eu vejo que essas outras coisas estão erradas. Eu acredito que Ele estará sempre me dando essa força. E que você peça também a Ele essas coisas. Peça a Deus a capacidade de servir a Ele, irmãos. Você acabou de ler comigo aqui, em Mateus, que Jesus disse assim, se você quiser ser o quê? Aquela passagem é muito interessante. Se você quiser ser grande. Foi assim que a gente leu, né? Todo mundo quer ser grande, entendeu? Todo mundo quer ser, entendeu? Pessoas importantes, né? Aí Jesus diz, se você quer ser grande, você deve fazer o quê? Sirva, entendeu? Sirva. Sirva. Um dia desse, caiu a internet lá em casa. Aí esse rapaz teve um problema aqui. Uma peça muito cara que queimou, né? Que peça era essa? A peça mais cara que ele tinha lá no sistema dele que fornecia a internet. Que peça era essa? Disseram o servidor. O servidor queimou. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Saiu do ar tudo, entendeu? O servidor queimou, saiu tudo do ar. Ficou. Qual é o trabalho do servidor? Servir. É um computador que serve todos os outros. E, em consequência disso, ele é o quê? Servidor, ele é o quê? Ele é o mais importante de todos. Porque ele é o que mais serve. Ele é o que mais serve. É exatamente o que Jesus falou aqui, que você leu comigo. Se você quiser ser grande, grande é importante, não é isso? Então você deve fazer o quê? Servir. Mas servir, a pessoa pensa assim, servir como? Não. Um dia se eu for ser chamado, se eu for receber um apartamento em um carro novo de pastor, né, que o pastor recebe, uma credencial, um salário de 5 mil reais, aí eu vou servir. Quem é que não quer servir assim? Não é? As pessoas pensam assim, servir com facilidade é fácil, né? Mas servir, irmãos, é exatamente se dispor a fazer qualquer coisa que lhe peçam e dar o seu melhor. Entendeu?
Não precisa ser coisas grandes. E Deus abençoa. Seja o que é que você queira, se dispõe a fazer, atender o chamado de Deus. Não, a igreja está precisando de uma pessoa para ficar no som, eu fico. A igreja está precisando de uma pessoa para limpar na quarta-feira. A igreja está precisando de uma pessoa para organizar os dias de culto. Na quarta, quem vai pregar na quarta, quem vai pregar no domingo. Eu ajudo nisso aí. A igreja está precisando de melhorar a parte missionária, né, de estudo bíblico. O que a gente faz? Eu ajudo nisso aí e vamos pedir a direção de Deus. Porque quando fica um esperando pelo outro, um esperando pelo outro, um esperando pelo outro, o que acontece? Só gera críticas, cobranças, porque fica deficiente o trabalho. Por quê? Porque tem poucas pessoas servindo. Eu me sinto extremamente triste, porque eu vejo que o meu serviço é deficiente. Eu vejo a falha na igreja e eu fico triste porque eu sei que a culpa é minha. E eu percebo que a maioria das pessoas não pensam assim. Elas veem o serviço deficiente na igreja e elas dizem que a culpa é dos outros. Entendeu? A culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Não, essa igreja é assim. O serviço da igreja é deficiente por causa de mim. Porque eu não estou servindo como Deus me chama para servir. Eu quero colocar um hino aqui para encerrar. Eu quero que você preste bem atenção na letra desse hino. É um hino do Arautos do Rei. Eu gosto muito. Ele fala sobre isso. É uma mensagem, irmãos, que eu falo a verdade para vocês.